Há 5 anos atrás eu tinha R$ 3.000 no bolso e uma vontade enorme de mudar a minha vida, mas eu não sabia o que estava por vir. Hoje eu consigo dizer que eu vivo do audiovisual, tenho meus próprios infoprodutos lançados, já participei de um grande documentário, conheci o amor da minha vida e principalmente conheci Jesus. E essa é a história da minha transformação. O que mudou bastante foi eu adicionar um hábito. Em 2019, 2020, antes disso eu já tentei vários tipos de empreendimentos. Já vendi brigadeiro no tempo de colégio para poder levantar uma grana. Já vendi aromatizante no semáforo para poder entender como era de fato trabalhar dessa forma. Já tive uma mini tabacaria do qual eu fazia um dinheiro com aluguéis dos narguilés que eu tinha naquela época, que por consequência também faliu. Já tive a loja de dropshipping também, que no ano de 2018 faliu porque os produtos que eram importados da China acabavam não chegando. E tudo isso não é porque essas formas de negócios elas não funcionam, é porque eu não tinha experiência suficiente para conseguir lidar apenas com uma coisa. No ano de 2020, 2021, eu decidi mudar de estado, porque eu acreditava que as oportunidades grandes de negócio não estariam na minha cidade natal. E também as pessoas que estavam ao meu redor não iriam favorecer que eu gerasse conexões e que possibilitasse ter grandes oportunidades de negócio. Investido mais de R$ 5.000 em anúncios, também participaram de Close Friends do Thiago Fint, por exemplo, para adquirir experiência sobre o mercado digital, sobre PLRs. Infelizmente, o infoproduto que eu tinha lançado com um sócio também não tinha dado certo. E aquilo acabava se tornando mais uma frustração que fizesse com que eu acumulasse um negócio que, mais uma vez, não deu certo. E depois de tudo isso, começou a atrasar os aluguéis e aí eu ficava me perguntando o que eu poderia fazer para não deixar isso piorar cada vez mais. Foi aí que eu senti a necessidade de ter que recorrer a novamente trabalhar como CLT. Já trabalhava como CLT na minha cidade natal e infelizmente eu tive que voltar a assinar a carteira. E tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, porque existem pessoas que nasceram para servir outras pessoas e existem pessoas que nasceram para liderar. Enfim, a minha tentativa de sociedade para lançar infoprodutos no mercado no ano de 2021 acaba sendo encerrada mais uma vez. Trabalhando em CLT, em paralelo a isso, comecei a estudar o mercado financeiro, operando na Bolsa de Valores, na B3 e também fazendo trade na Binance, trabalhando com criptomoedas, que infelizmente acabou também não funcionando. Talvez não por falta de técnica, talvez não por falta de conhecimento, mas sim por falta de repertório. E entender de fato como funciona o mercado. Independente do que eu estava investindo da maneira errada. E ao invés do trade bancar a minha vida, era a minha vida de CLT que bancava o trade. No ano de 2022, eu tive a oportunidade de poder participar de um evento de inteligência emocional, do qual me fez quebrar vários bloqueios, inclusive um bloqueio que eu tinha de que eu não tinha capacidade de morar sozinho. No meu tempo de CLT, eu acabava dividindo aluguel porque eu acreditava que eu não tinha mais capacidade de fazer as coisas acontecerem. E sempre buscava uma desculpa dizendo que algo não poderia ser feito por tal coisa, quando na verdade era eu que não me permitia viver determinadas coisas por certos bloqueios que eu tinha no passado. Participando desse evento de inteligência emocional, eu percebi que eu deveria me permitir me colocando fora da zona de conforto, quebrando esse gatilho de escassez, acreditando que eu deveria comprar sempre do mais barato, ou que eu não tinha condições de fazer um novo investimento, ou que eu não tinha condições de poder pagar um aluguel sozinho, ou simplesmente comprar a minha própria casa. Eu não tinha capacidade de acreditar em mim mesmo. A partir daquele momento eu comecei a acreditar nas possibilidades. Comecei a me colocar em ambientes do qual eu pudesse encontrar pessoas que iriam me possibilitar ter grandes oportunidades de negócios, gerando grandes conexões, entrando em outras frequências e também saindo da zona de conforto. E mais uma vez, depois de ter saído desse evento, saí com várias decisões que eu precisava tomar naquele momento. Uma delas, morar sozinho, porque eu realmente tinha capacidade de fazer aquilo. E outra, mais uma vez, abrir um CNPJ. Só que dessa vez, fazer para valer. Não é você que não consegue fazer as coisas. Talvez seja o seu posicionamento que esteja te impedindo de progredir. Quando você acredita que você consegue fazer tal coisa, você literalmente consegue.
E quando você faz, ao invés de você ficar tentando, você literalmente vai lá e consegue executar aquilo, pois quem tenta, não faz. Durante o meu período de CLT, eu acabei criando amizades dentro do próprio supermercado em que eu trabalhava de CLT, e uma delas me possibilitou ter a maior oportunidade que me fez evoluir. Com a ajuda de um amigo, decidi investir numa câmera profissional, ou semi-profissional, né, porque não era mais atual. Uma câmera parcelada em 12 vezes, mas que me possibilitou ter grandes oportunidades. Em paralelo ao meu CLT, tendo meu CNPJ, eu comecei a investir na produção audiovisual. Era algo que eu gostava, que eu sentia uma energia diferente. Sabe aquela coisa que você faz por propósito e não por obrigação? Então, é exatamente isso. Infelizmente, no ano de 2023, eu consegui acumular mais de 40 mil reais de dívidas, participando de mentorias, enfim, várias outras coisas, porque eu acreditava que o supermercado estava conseguindo bancar as minhas despesas, quando na verdade eu estava vivendo um estilo de vida que não era compatível ao meu próprio faturamento. Mas em paralelo a tudo isso, a gente estava criando um repertório através da produção audiovisual. No final do ano de 2023, eu ficava me perguntando: por que essas coisas estavam acontecendo comigo? Será que eu literalmente precisava passar por tudo aquilo? Como ficaria sua mente se você tivesse várias tentativas frustradas de negócio? Desde novo, a partir dos meus 17, 18 anos, eu comecei a ter um gosto de leitura através do livro Os Segredos da Mente Milionária. Foi esse livro que de fato fez eu tomar a iniciativa das coisas, que começou a mudar a minha cabeça, pois algumas coisas que, por exemplo, como crença sobre dinheiro, como era lidado dentro da minha casa, não era como de fato eu deveria lidar com o dinheiro. E eu decidi mudar isso em mim, a partir da minha geração. Foi aí que eu decidi começar a investir mais em livros e tudo mais, comecei a criar um certo repertório e consegui viver todas essas oportunidades frustradas, que no final não foram frustradas, mas sim foram tentativas que possibilitaram com que eu criasse repertório com algo que não desse certo e me trouxeram grandes experiências e grandes aprendizados que me fizeram chegar até aqui. E naquela época, eu lembro que em 2023 eu não tinha contato com Jesus, eu não conhecia a Bíblia, não tinha nada disso. Foi aí que esse amigo em parceria comprou a câmera junto comigo, ele me apresentou a Bíblia. E a partir dali eu comecei a ler e entender um pouco sobre a palavra e buscar de fato o que Jesus poderia ter como transformação na minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, as coisas começam a fluir. A partir daquele momento eu conheci Jesus, fui batizado e tudo mudou, porque eu comecei a entregar as oportunidades que apareciam em meio a tudo isso para Jesus. Às vezes você vai passar por algumas situações que você vai ficar se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Tentativas de negócios frustrados. Quando você entrega, as coisas começam a fluir. Os primeiros contratos começaram a ser fechados, começamos a ter repertório ali na cidade, pequenos negócios, fomos fazendo algumas gravações, inclusive alguns amigos na academia que a gente frequentava possibilitaram com que a gente conhecesse cada vez mais pessoas e fizeram com que nós criássemos os nossos primeiros clientes. Mas com base nisso, no final do ano de 2023 para 2024, a gente teve a oportunidade de fazer uma sociedade com uma agência de marketing na cidade. Através dessa agência, conseguimos aprender muito sobre pessoas e também sobre negócios. Infelizmente, no ano de 2025, esse parceiro de produção audiovisual teve que voltar para a cidade dele e eu acabei tocando os negócios de produção de vídeo sozinho. Durante todo esse percurso, eu sempre tinha uma vontade enorme dentro de mim de poder ajudar as pessoas com aquilo que eu sei. Porque uma coisa eu aprendi: conhecimento que você retém, ele não vale de nada. No final do ano de 2023 para 2024, eu participei de um evento em São Paulo. Um criador de conteúdo infelizmente me abordou e fez com que eu passasse a maior vergonha, porque eu não tinha 100 reais na minha conta para comprar um produto. E esse vídeo foi divulgado nas redes sociais e ele tinha deixado salvo nos destaques deles. Não adianta você querer focar no problema, mas sim entender o que aquilo de fato pode te trazer de lição. Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha, queria ajudar todo mundo a todo custo. E por consequência disso, acabava deixando de fazer para mim mesmo. No ano de 2023, no final do ano, infelizmente eu acabei emprestando um dinheiro para uma pessoa que eu chamava de amigo e esse dinheiro infelizmente não voltou. Era mais uma experiência frustrada que fizesse com que eu pudesse aprender. E todas essas tentativas não era porque esses negócios não funcionavam, mas sim porque eu, como pessoa, não tinha repertório suficiente para entender que eu precisava lidar apenas com uma coisa. Quando você tenta focar em várias coisas ao mesmo tempo, as coisas elas não funcionam.
A gente precisa entregar a nossa energia o máximo possível naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente tem convicção de que vai dar certo. A sua energia, ela fica separada, ela fica difusa, então você não consegue entregar o seu máximo em uma coisa só. E aí eu comecei a entender o que eu preciso fazer para focar em uma coisa só. Em paralelo ao meu CLT, comecei a investir em produção audiovisual e aí as coisas começaram a andar. Mas mesmo assim, acabei adquirindo grandes experiências, fiz investimentos em mentorias, do qual possibilitasse com que eu ficasse endividado. Mas o problema não estava no mundo ao redor, o problema estava em mim mesmo. As pessoas têm costume de querer julgar o mundo ou o universo pelas coisas que elas têm passado, mas ao nosso redor, as coisas não têm culpa do que acontece na nossa própria vida. As decisões são nós que tomamos. Você precisa aumentar o seu repertório, quebrar o seu gatilho de escassez, andar em outras frequências, andar com pessoas maiores do que você, porque se você é o mais inteligente da roda, infelizmente, os teus aprendizados, o seu resultado em si, ele acaba ficando limitado. O que eu preciso fazer para estar em grandes ambientes, para estar em ambientes novos, ambientes diferentes? Eu nunca tive medo de investir, mas o meu problema era que eu queria investir em várias coisas ao mesmo tempo. E talvez isso seja o seu problema, ou talvez o seu problema seja não conseguir investir em nada. Entenda que você só vai conseguir crescer se você arriscar. Grandes pessoas bem-sucedidas tiveram grandes resultados porque elas possibilitaram com que elas ficassem endividadas, fizessem investimentos diferentes, acreditando que aquilo poderia dar certo. Então talvez isso não funcione de primeira, não funcione de segunda, não funcione de terceira, talvez funcione de primeira, mas você precisa criar o seu repertório o suficiente para fazer aquilo dar certo. E outra coisa, o jogo muda quando você começa a fazer as coisas por propósito. O Matheus de 2021 era o Matheus que pensava muito no financeiro, pensava muito financeiramente falando. Não tinha um propósito por trás para fazer algo de fato dar certo, para fazer algo funcionar. O início do ano de 2025 foi o início do ano do basta. Não basta você querer coisas novas, você precisa deixar coisas velhas para trás. Eu decidi que eu precisava parar de procrastinar, eu precisava fazer coisas diferentes, eu precisava fazer acontecer naquilo que eu acreditava. Eu coloquei um prazo para mim. Eu precisava lançar o meu infoproduto, eu precisava começar a compartilhar aquele meu conhecimento que eu tinha acumulado nos últimos anos. E eu decidi criar infoprodutos relacionados à produção audiovisual. Foi então que eu conseguia ter melhores resultados. Montei a minha esteira de infoprodutos, lançando no Perpétuo, e isso possibilitou com que eu gerasse mais repertório ainda, podendo compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Tudo que eu fazia, a partir do ano de 2025, eu comecei a entregar. E as coisas começaram a fluir, começaram a andar de maneira diferente. Porque eu comecei a fazer as coisas não simplesmente por fazer, mas fazer por propósito. Os seus amigos, eles não vão te apoiar a todo momento. Não é porque eles não são seus amigos, mas sim porque talvez a frequência deles não está de acordo com a frequência que você deseja acessar. E tá tudo bem. Os seus pais às vezes não vão te apoiar, mas sim porque eles tiveram experiências e viveram anos diferentes. Nos tempos de hoje, as coisas funcionam totalmente diferente. Muito mais otimizada, você consegue criar grandes negócios sim, apenas com o celular ou com o computador, e tudo depende de você. Antigamente a gente precisava fazer uma pesquisa através do Google, precisava fazer uma pesquisa através do Wikipedia para conseguir entender alguma coisa, e antes mesmo disso precisava fazer uma pesquisa através de livros na biblioteca. E não é culpa dos seus pais, e sim, os tempos mudaram e eles não estão vivendo a mesma coisa que você. Por isso, eles não vão te apoiar a todo momento. E tá tudo bem. E então, no ano de 2025, eu decidi mudar mais uma vez, mas dessa vez com propósito. Saí de Santa Catarina, vim parar em São Paulo e hoje eu tô aqui gravando esse conteúdo para você. E nada disso foi em vão. Cada erro me trouxe um grande repertório. E hoje eu posso dizer para você, se você aplicar tudo isso que eu tô te falando nesse vídeo, talvez você encurte 50 anos em um. Se quiser aprender comigo como editar vídeo, como fazer uma captação, eu vou deixar na descrição desse vídeo o acesso ao Cine Studio e o meu Instagram também, se você quiser trocar uma ideia comigo. Jesus, ele mudou a minha vida. E se você está perdido hoje, saiba que a transformação, ela começa com uma decisão. Não pare, ainda tem muita coisa para conquistar e não vá sozinho. Talvez você esteja no seu pior momento, mas talvez essa seja a sua virada.